mais uma vez do Centro de Treinamento da Malco, mais propriamente no nosso escritório, para mais uma transmissão para vocês sobre as nossas ceras, os nossos produtos da Malco, para que esperamos que vocês possam se conectar também e já participando conosco, mandando suas dúvidas, perguntas sobre os nossos produtos. Hoje nós vamos falar mais especificamente sobre as nossas ceras, ceras de limpeza e cera polidora, aquela situação para facilitar o seu dia a dia. Mas eu vou deixar a Luciane primeiro falar o bom dia dela, senão eu acabo entrando no assunto da cera antes dela falar o bom dia. Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar com vocês mais uma terça-feira e eu estou aqui esperando vocês nos darem seu oi, para a gente poder interagir, tá bom? E assim, vão mandando as suas dúvidas, vão mandando sugestões, se vocês tiverem alguma necessidade para poder que nós abordemos aqui. Nós temos um script, mas nós podemos muito bem fazer mudanças para poder atender vocês. Eu acho que hoje é muito importante essa interação com os clientes, né, com as revendas, para poder aproximar realmente, né? A linha é muito grande, mas o nosso objetivo é fazer com que vocês conheçam sempre mais da nossa linha de produtos, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvidas, vão mandando. Se quiserem falar de onde vocês são, para a gente poder dar aquele abraço também, tá? Estamos nos preparando para poder entrar aí com vocês, tá bom? Enquanto o Joel fala, eu vou ficar aqui monitorando e se vocês tiverem dúvidas, elas serão sanadas, se possível, até ao vivo, tá bom? Ok, pessoal. Acredito que já deve ter alguém ao vivo junto com a gente aí, assistindo a gente, olhando a gente. Se tiver alguma pergunta, a gente tá... A nossa primeira cera, Cleaner Wax, é uma cera que usa nanotecnologia. O grande detalhe dessa cera: a sua fórmula exclusiva, ela vai fazer com que você no enceramento você consiga remover contaminações e oxidações da pintura e já deixar um acabamento brilhante no carro. A grande facilidade que nós temos na aplicação dessa cera, no uso dessa cera, que ela já vai facilitar o seu trabalho, aquela situação, às vezes você tem um carro um tanto quanto oxidado, principalmente na parte interna do carro, nas entradas de porta, nos para-choques, assim também como nas caixas de ar, você já consegue remover essas oxidações, você já consegue remover essas contaminações por causa da sua fórmula que usa nanotecnologia e já deixar um acabamento brilhante. Esse seria o grande detalhe, a grande característica dessa cera: facilitar o dia a dia daquele que quer fazer um enceramento e já ganhar, vamos dizer, um processo de limpeza, de descontaminação na própria lataria do carro. Que nós entendemos que a descontaminação é aquela situação que não sai nas lavagens comuns. Você lava o carro, descontamina ele com detergentes, assim, shampoos exclusivos para a lata do carro, assim por diante. Só que tem coisas que ficam impregnadas na lataria do carro. E essa cera, o grande benefício dela é essa situação: você vai encerar o carro, tirar essas contaminações, essas oxidações, muitas vezes manchas de água, de chuva, que fica sobre a lataria do carro, que as outras ceras que não tem esses agentes, que não usa essa nanotecnologia, não tem esses agentes de limpeza, não conseguem remover. Essa cera vai facilitar, que ela vai conseguir remover e já deixar o acabamento brilhante. A fórmula de uso é simples: usar sempre peça por peça, com um aplicador de espuma. Aplicou, removeu, uma flanelinha de microfibra, não tem, vamos dizer, nenhum segredo. Um grande detalhe: não usar sobre a luz do sol nem com a chapa do carro quente. Esse é o detalhe principal, ter esses cuidados de sempre a sombra e com a chapa do carro, vamos dizer, a lataria do carro estando fria. Esse é o grande detalhe para que você não venha ter dificuldade de não acontecer uma evaporação muito rápida da própria cera. Mas, como eu falei para vocês, a facilidade, vamos dizer, é extrema, não tem, vamos dizer, nenhum segredo. Só esses cuidados básicos, digamos assim, para facilitar a aplicação e remoção da cera e alcançar os benefícios. Às vezes que você procura: não, eu vou precisar polir meu carro para remover essas manchas d'água, eu vou precisar fazer um polimento mais específico. Não, essa cera vai facilitar. E o detalhe também, agora, eu
a gente, como está ao vivo, a gente acaba lembrando, a parte de funilaria e pintura. Às vezes a pessoa faz um polimento num carro que foi repintado, ela pode ser usada na funilaria e pintura para remover os resíduos dos compostos polidores também. Esse é o detalhe também, pode ser usado na repintura, na funilaria e pintura, nos carros recém-pintados, sem problema nenhum. Luciane, alguma pergunta, Luciane? Na verdade, vamos dar um bom dia aqui para o Alex Souza. O Tinho Detalhamento até fala assim, bom dia, professor. Show. Bom dia. Bom dia, o Cálio, lembra do Cálio? Está conosco também, de Natal. Natal. Bem distante daqui, Natal, né? O Takal está conosco novamente. O Paulo Solano te dá um bom dia. Bom dia. O Alex, ele está perguntando onde comprar, já vou responder ele aqui. Então é assim, o Caio perguntou se tem revenda no Rio Grande do Norte. Eu vou ver, tá, Caio? Eu vou ver certinho aqui com a equipe, se já temos. E o Alex Souza está perguntando se tinha em Caruaru. Realmente tinha. Nós, se eu não me engano, estamos com uma nova parceria. Nós temos aí na capital também uma revenda, tá? Esses detalhes de revenda eu vejo certinho e respondo para vocês, tá bom? Pode continuar, Joel. Bem, pessoal, como eu estava, agradeço você estar ao vivo com a gente. Um bom dia a todos, né, para a gente não esquecer de nenhum. Estava falando para vocês da Clean Wax, essa cera de limpeza, o grande detalhe, ela usa agentes químicos para essas desoxidações, para ela remover essas contaminações da lataria do carro. Detalhe da nanotecnologia. E depois nós temos também, nós vamos passar para a Foam Pad Wax, que é a nossa outra cera polidora e limpadora. Só que com um grande detalhe, a Foam Pad Wax é praticamente um lançamento da Malco, a gente está acabando de trazer ela para o Brasil. A gente trouxe pelo seguinte, ela contém abrasivos na sua formulação. Ela contém abrasivos na formulação, a Foam Pad Wax. Então o detalhe, você pode usar ela como uma politriz rotativa. É uma das únicas ceras que pode ser utilizada com politriz rotativa, porque ela tem a função de encerar e de lustrar o carro também. Como ela contém abrasivos, ela tem a função, vamos dizer, de fazer o lustramento do carro. Aquele detalhe, às vezes a pessoa lustra com um lustrador específico do carro e quer criar um super lustro, como existem esses comentários do super lustro no carro, pode entrar com essa cera, porque a cera já vai deixar um acabamento brilhante e pela quantidade de abrasivos pequenos, ela consegue dar um super lustro no carro também, dar aquele acabamento, vamos dizer, mais refinado, que às vezes muitos procuram esse tipo de situação. E uma situação pode ser usada à mão também. Ela é feita para usar com politriz rotativa e também pode ser usada à mão como com politriz rotorbital e rotorbital dual action. Todo esse tipo de situação. Então seria uma cera com abrasivos para você fazer um lustramento. Esse é o grande detalhe da Foam Pad Wax. E às vezes a gente acaba falando muito só da qualidade da cera, daquilo que a cera faz, e nós acabamos não comentando sobre o próprio valor da cera. Mas qual que é o preço? Uma cera que faz tanta coisa, né? Uma cera que tem tantos benefícios, você acaba removendo, que nem a nossa Clean Wax, você acaba removendo as oxidações, você acaba removendo as contaminações e acaba esquecendo, mas essa cera deve ser um valor, vamos dizer, muito alto, deve ser muito caro. O detalhe, o custo-benefício dessa cera chega a ser até impressionante. 1 litro de cera praticamente chega a ser R$90 e você vai conseguir fazer 80 carros. Se você for dividir pelo preço, vamos dizer, de meio litro, que é a maioria das ceras que existe no mercado, tem embalagem de meio litro, a nossa contém 1 litro, a metade dessa cera vai custar uma média de R$45. Então o custo-benefício dessa cera é muito interessante, vamos dizer, a facilidade que ela te dá em remover todas essas contaminações e oxidações do carro, já deixar com acabamento brilhante, vai custar uma média de R$1 por carro. É impressionante, vamos dizer, o valor dessa cera. E a Foam Pad Wax na mesma situação, seria praticamente o mesmo preço. A gente trouxe a Foam Pad Wax, é praticamente um lançamento, mas como a gente está lançando, a gente vai deixar ela com o mesmo preço da Clean Wax, para que vocês também comecem a usar ela, ter acesso. E um detalhe, ela pode ser usada como a Foam Pad Wax, lembre, pode ser usado como um lustrador também. Ela tem a característica dos seus abrasivos, você já acaba lustrando o carro, dando aquele super lustro no carro e deixando um acabamento, vamos dizer, com cera no carro. E o detalhe principal,
a proteção dessa cera. Mas essa cera tem nanotecnologia, ela tem o detalhe de limpeza do carro, de remover as oxidações. A outra tem lustrador, abrasivos que lustra o carro. Aí a durabilidade vai ser de 60 a 90 dias. Essa cera vai dar de durabilidade no carro. Então ela ainda deixa com uma grande proteção no carro. Não é aquela cera vai durar uma semana ou 15 dias, já evaporou a cera. Não, ela tem uma proteção, vamos dizer, vai deixar bem protegido o carro de 60 a 90 dias. E aquele detalhe, mediante a situação até da própria maneira que for lavar os carros. Luciane, tem alguma pergunta, Luciane? Na verdade, o Alex, ele perguntou, não tem a ver, eu até respondi ele aqui com relação ao Aquabit, tá? O Aquabit que você me pediu, ele está em média de R$238 o galão, e a embalagem pequena tá em média no mercado R$38, R$35, tá bom? Então, só para sanar a dúvida do Alex, deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. A Angélica, ela fez uma pergunta também com relação, ela queria ver, Joel, se a gente tem um kit ideal para polimento comercial, que tenha menos etapas e uma resposta rápida. Eu acho que dá para dar um pause para responder a Angélica. Nós temos ali os compostos polidores, se quiser dar uma pausa para poder responder nós até esse detalhe, um kit para facilitar o polimento, aquele detalhe comercial. Que é um polimento comercial. Um polimento comercial. Sobre esse detalhe do polimento, até dá licença um pouquinho, eu vou pegar aqui o nosso Rejuvenator e o nosso Polish Creme, né? A gente está falando sobre as ceras, mas mediante a pergunta que fizeram para a gente tem esse detalhe desses dois produtos. Hoje você fala muito em produtos de uma etapa só, mas quando você fala em produtos de uma etapa só, não é um produto só que se use várias vezes, entendam bem. Uma etapa é um produto, uma boina. Esse é o grande detalhe. Uma etapa fala um produto, uma boina. Às vezes se comenta, eu tenho um produto que faz corte, refino, lustro e assim por diante. Então você criou várias etapas com um único produto. O detalhe do nosso Rejuvenator e do próprio nosso Polish Creme são produtos de uma etapa só. O pessoal usa muito para vender esse tipo de polimento comercial. Com a nossa boina roxa, você entra com uma boina, mais especificamente a nossa boina roxa de lã com espuma. É uma exclusividade, né, da própria Malco, com essa parceria com a Lane Country. Uma única boina, você já deixa um acabamento brilhante no carro, você consegue remover aqueles micro riscos, até riscos, vamos dizer, mais acentuados, e já deixar o carro encerado. Ou seja, passou um produto, uma boina, passou uma flanelinha, já você tem um carro encerado. Se a gente for comentar, vamos dizer, abrir perguntas para todos os produtos da Malco, vocês vão ver que para cada situação existe um produto exclusivo para aquela situação, para aquela necessidade, às vezes, que você está tendo aí. Então essa parceria, esses vídeos que a gente está fazendo, vamos dizer, esse dia a dia da Malco junto com você ao vivo, é para que comece a aparecer esse tipo de situação, para vocês verem que a Malco, para cada finalidade, para cada situação difícil que existe, vamos dizer, no carro, a gente tem um produto exclusivo, principalmente para facilitar a vida do polidor, do pessoal que lava carro, até mesmo quem usa em casa e quer criar uma situação, vamos dizer, bem rápida para resolver o problema e deixar o negócio bonito. Então, pessoal, não sei se está bem assim sobre a pergunta que a Angélica fez, né? O nosso Rejuvenator, ele contém mais abrasivos e menos cera, e o nosso Polish Creme contém mais ceras e menos abrasivo. Seria aquelas duas situações, um produto, uma boina, passou uma flanela, o carro já está encerado, vamos dizer, para facilitar aquele polimento comercial rápido. O pessoal de revendas de carro, às vezes, que dá aquele brilho rápido no carro, usa muito, vamos dizer, são um cliente muito forte da gente, vamos dizer, que usa muito esse produto. E nos lavacar o pessoal usa também muito essa situação, eu só quero dar um brilho no meu carro. Usa Rejuvenator, até mesmo o próprio Polish Creme, que vai ajudar e facilitar e resolver o problema, a sua necessidade que você tem lá. Na verdade, Angélica, nós vamos tentar fazer esse mês ainda um vídeo sobre esse tema que você está nos abordando, tá? Muito obrigada. E para poder sanar mais dúvidas que eu creio que muita gente tenha, tá bom? E é isso aí. Então, mais detalhes a gente pode também entrar em contato com vocês depois, através do WhatsApp, tá bom? E o Carlson, ele tá vendo a gente? O Carlson, lembra dele? Lembramos, esteve aqui conosco. O Caio também esteve aqui conosco. Depois a gente vai voltar a falar com você. Tem uma pergunta do Jean Almeida. Ele pergunta assim: bom dia, eu posso usar ela
e depois usar um selante ou cera sintética por cima para melhor acabamento, ela aceita outra química por cima? No caso da Foam Pad Wax, Jean, no caso da Foam Pad Wax, ela vai aceitar, vamos dizer, ela vai aceitar até mesmo um grande detalhe: o próprio selante de pintura não vai ter aquela aderência por causa que você já criou uma camada de proteção. Mas como a camada de proteção dela tem esses abrasivos, tem esse detalhe do lustrador, ela vai aceitar. Principalmente uma cera sintética, você pode até usar. O interessante seria até usar uma outra situação de uma outra cera nossa, né? No caso a Cherry Flash, ou até mesmo a própria cera de banana, porque a garantia às vezes que você vai dar de durabilidade de uma cera sintética, ou até mesmo do próprio o selante de pintura já é um caso à parte. Mas se você usar uma cera sintética em cima da Foam Pad Wax, ou até mesmo propriamente da Clean Wax, seria quase... O interessante é isso, a gente falar realmente o que é. Seria um gasto desnecessário para você, porque essas ceras elas vão deixar uma durabilidade de 60, 90 dias, e é a durabilidade que, mesmo sendo uma cera sintética, vai te dar essa durabilidade. Então você estaria fazendo um retrabalho e criando uma situação, vamos dizer, de gasto desnecessário, porque o acabamento dela, a própria profundidade que a Foam Pad Wax deixa por causa dos lustradores e podendo ser aplicada na máquina, é muito interessante. Ela deixa praticamente o mesmo acabamento de uma cera sintética, assim como a própria Clean Wax também. Agora, no caso do selante, como o selante já deixa uma durabilidade maior, não seria muito interessante, porque você teria que fazer uma descontaminação da própria lataria do carro para ter o selante ter a ancoragem, vamos dizer, necessária para ter aquela durabilidade de até 1 ano de proteção. Então, no caso da cera sintética, não é interessante pelo próprio detalhe da durabilidade. As ceras vão te dar 90 dias de durabilidade. E do selante, vamos dizer, a cera criou uma proteção para não te dar aquela ancoragem necessária. Então, esse é o grande detalhe sobre você aplicar um selante ou até mesmo uma própria cera sintética. O detalhe da Foam Pad Wax, o toque dela, vamos dizer, que você deixa na lataria do carro, aquele sentido aveludado, vamos dizer, é muito interessante. Ele deixa mais, vamos dizer, um toque mais refinado até mesmo do que uma própria cera sintética. Antes de responder a pergunta do Carson, nós temos uma listinha interna que nós sempre usamos nos nossos cursos aqui com relação às nossas ceras. Não precisa focar porque eu vou... Aqui fala modo de aplicação, durabilidade, se ela tem alguma característica em comum com relação às outras. E nós vamos terminar a live e eu vou colocar ela no nosso site. Então, dentro das ceras, eu vou colocar esse arquivo como anexo, ou se vocês quiserem, depois por WhatsApp, para vocês terem essa intimidade maior, tá? Então, eu vou colocar essa listinha, tem todas as nossas ceras, tá bom? Para vocês poderem ter aí com vocês a qual se adequa melhor às necessidades, tá? O Cadson, ele tem uma pergunta muito relevante, a gente passa por esse detalhe com todos os produtos da Malco. Uma das principais características, né, o Joel não vai deixar aqui eu mentir sozinha, uma das principais características, um dos principais custos-benefícios da Malco é o rendimento. São produtos de altíssimo rendimento. Quando eles são de altíssimo rendimento, lógico, você usa menos para fazer cada carro. E quando você usa menos, o produto dura mais, ele fica mais no seu estoque. Daí o Carson falou assim: Luciane, eu tenho 2 produtos aqui comigo que pelaquela data que vocês colocam já estão vencidos. O que eu faço? Eu deixo eles de lado, posso continuar usando? É assim, gente, deixa eu falar para vocês. A fábrica Malco, ela não determina prazo de validade, tá? O produto lá, para eles, não tem essa data. O produto dura 3, 4, 5 anos, não tem. Tanto é que até a própria Malco já não falou que não dura mais de 10 anos, por exemplo. Porém, uma legislação interna do Brasil obriga que esses produtos tenham data de validade, né? Então, aqui, a maioria dos produtos tem 3 anos perante a Anvisa do Brasil. O que é importante entender? No caso do Carson, o que você tem que fazer é analisar o produto. Ele está igual quando você comprou? A textura, o odor, você guarda ele sempre fechado, sempre ao abrigo da luz? Então, se você identificar que as características estão iguais a quando você comprou, quando você usa, está dando o mesmo efeito, pode continuar usando sem problema, né? Realmente, como o produto ele rende muito, faz tempo que você comprou,
mudou. Então, por questões de ambiente, ele pode realmente ter danos por causa disso. Mas se você está vendo que ele está ok, pode continuar usando sem problema, né, Joel? Sem problema. Bem, pessoal, vamos dar um abraço para o pessoal da Toda Cor também, né? Então, acredito que estão vendo a gente aí também. A gente teve poucos dias lá. E para finalizar, então, para a gente finalizar, como comentei com vocês, Cleaner Wax, uma cera de limpeza que usa nanotecnologia, consegue remover as contaminações, oxidações do carro. E a Foam Pad Wax é uma cera, vamos dizer, que contém abrasivos, ela contém agentes polidores na própria cera e pode ser usada como um lustrador, deixando um acabamento, vamos dizer, o carro lustrado, tirando até aqueles próprios micro-riscos, às vezes, ele consegue remover, pode ser usado com politriz rotativa. Esse é o detalhe dessas duas ceras que nós falamos para vocês hoje. Esperamos que tenha servido. Esse vídeo vai ficar, né? Vocês podem continuar mandando as perguntas, para a gente. A gente vai estar aí respondendo para vocês, esclarecendo mais algumas dúvidas. Esperamos que tenha servido, esperamos que vocês tenham gostado e esperamos vocês também na próxima terça-feira. Esse é o detalhe, já deixamos, vamos dizer, um compromisso com vocês de nós estarmos aqui e esperamos que vocês estejam aí do outro lado também. Já a gente vai lançar, vamos dizer, o post sobre aquilo que a gente vai falar. Se você tiver alguma ideia também sobre o próprio produto, que a gente não, vamos dizer, tem regras, mas as nossas regras vocês também podem, mediante a necessidade de vocês, nós podemos mudar elas. Se você tiver alguma dúvida sobre alguns produtos, nós vamos dar continuidade nas outras ceras da Malco, né? Nós vamos dar continuidade nas outras ceras da Malco, mas esperamos vocês até a próxima terça-feira. Um abraço a todos, né? E qualquer dúvida, vocês mandem, vamos dizer, as suas perguntas no próprio Face pra gente, pelo WhatsApp. A gente está aí para responder e tirar todas as dúvidas de vocês. Então, como hoje nós falamos Cleaner Wax, Foam Pad Wax, finalizamos aqui. Um abraço a todos. Luciane, seus complementos. Tá, então, para finalizar, queria agradecer ao Devi Munhoz, que está conosco, o Adilton, que está conosco, o Pablo da Perfecta. Eu tenho uma pergunta, acho que é interessante para nós finalizarmos. O Thiago Kurtz, ele nos dá bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, Thiago. Grande amigo Joel, não sei se já falaram sobre as ceras em pasta. Se puder falar, agradeço. Na verdade é outra pergunta. Thiago, nós já falamos sim, vou te passar o link depois, tá na própria fanpage nossa, eu te passo o link, tá? O Davi Salas nos pergunta assim, ó: como trabalham as ceras em verniz cerâmico, já que se tratam de Cleaner Wax? O grande detalhe, esse detalhe do verniz cerâmico existe, vamos dizer, a gente não vai entrar aos méritos técnicos do próprio verniz cerâmico. Na verdade, verniz cerâmico é um nome que se dá a vernizes mais duros. Mas aquelas oxidações, aquelas contaminações que ficam sobre o verniz, sobre o próprio verniz, ela consegue remover com facilidade, e até mesmo a própria Foam Pad Wax consegue, vamos dizer, remover e dar um lustro, porque ela vai trabalhar usando a nanotecnologia. O detalhe principal, os agentes de limpeza, ela vai conseguir limpar esse verniz, essas contaminações que estão sobre esse verniz. Então, a base em si, o verniz, sendo ele cerâmico, ou até mesmo, vamos dizer, um verniz de alta dureza, como são os vernizes europeus, assim por diante, você consegue remover essas contaminações com facilidade, porque os agentes químicos, vamos dizer, a fórmula exclusiva da Cleaner Wax, ou até mesmo da própria Foam Pad Wax, você consegue remover aquilo que está sobre o verniz. Esse é o grande detalhe, e já deixar a camada de proteção sobre a própria cera. O David? O Davi Salas. O Davi Salas, vamos dizer, a gente é o conhecido da gente, a gente está sempre aí se encontrando, né? Então, Davi, um abraço. Então, esse é o grande detalhe, aquilo que tiver de contaminação sobre o verniz, você consegue remover com facilidade. Esse é o detalhe. Então tá, então, para finalizar, Samir, vamos fazer assim uma demonstração do bug off, tá? Vamos pegar um carro que recém tenha retornado, que tenha retornado de uma viagem, que pegou bastante inseto, vamos deixar até uns dias para poder impregnar mais. Vamos fazer ao vivo, sim, essa demonstração. E, gente, obrigada, viu? Obrigada a todos que estão conosco. É um prazer estar aqui com vocês, poder sentir vocês mais perto da gente, tá? Semana que vem, a terça-feira, se Deus quiser, vamos estar aqui de novo. Continuem perguntando. E é isso aí, pessoal. Bom dia para todo mundo e
Fiquem com Deus. Bom dia, um abraço a todos. Até a próxima terça-feira.